Kawara Show. Como vocês acham que é o dia a dia do trabalho de um mangaka de verdade? Não do anime, né? Mas de um de verdade. Eu imagino que deva ser estressante ao nível de qualquer outro trabalho que seja estressante em coisas de repetições manuais, entendeu? Tipo, você desenhar e escrever. Obviamente que agora a gente tá falando num caso que temos duas pessoas. A maioria dos mangakas, ao menos pelo que eu conheço, não é uma dupla. É uma pessoa que roteiriza e desenha, né? Então, eu acho que você, quando é uma pessoa só que faz isso, você tem que ter um psicológico muito bom, porque você vai ter que ficar mexendo com ideias mirabolantes para fazer, e você tem que ter até realmente um físico. Vou falar um físico porque as pessoas podem falar isso aqui. É só ficar sentado e desenhando. Não é tão bem assim também. Se cansa, é uma coisa estressante que as pessoas viram noites desenhando aquilo. Não, e não só isso. Você tem toda a razão. Você tem que pensar em alimentação, você tem que pensar em coluna, postura, exatamente. Mil coisas. Que nem eu aqui na minha casa, meu estúdio de desenho é minha mesa da cozinha. Então eu tô ficando com a minha coluna toda fodida, porque, né? Eu acho que às vezes o pessoal, pelo que eu vejo, ainda mais que os animes apresentam, antes de Bakuman já passava nisso, eu vejo que no Japão muitas, assim, adolescentes e crianças pensam às vezes muito, vou virar mangaka, quero desenhar. Aqui no Brasil mesmo, também eu já conheci muitos amigos do meu ensino fundamental mesmo, tipo, quinta série da vida, tá ligado? E que ficavam pensando, putz, eu quero crescer e desenhar quadrinho, gibi, por aí vai, entendeu? Mas lá é uma realidade, né? É que aqui no Brasil a gente não tem esse mercado. Não, aqui não é uma coisa que tão... Eu falo que eu tive, mas geralmente aqui fica em sonho mesmo. Lá realmente consegue se virar. Só que eu acho que, não sei, pode ser que eu esteja até enganado na visão dos japoneses, mas eu acho que quando você é uma criança, você pensar que você quer virar um mangaka, essas coisas, você não acaba pensando nos sacrifícios que se tem nessa profissão, entendeu? Não, porque pensa assim, entregar 19 páginas por semana, cara, não é fácil. Não é fácil. Tipo, eu que desenho, eu faço um desenho a cada 4, 5 dias. Imagina o cara fazer 19 páginas por semana, é muito difícil. E é um desenho específico, né? Você não... Como eu falei, mangaka, você tem que pensar no roteiro, você tem que estruturar, fazer o name, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Depois sim, aí você vai começar a desenhar, entendeu? Então é complicado, gente. Depende, cara. Se você for o Tite Kubo, fazer o Bleach, isso é moleza. Pega 4 páginas de look, zoom na sua cara e acabou, cara. Então, existem mangakas e mangakas. E também o Oda despirocou, né? Tipo, o Oda no começo do mangá era uma coisa. Hoje em dia é um monte de rabisco lá e já era. O Oda no arco ele tá com 50 personagens novos, cara. Realmente, eu ia falar justamente isso. Existem mangakas e mangakas. E isso é legal sobre falar sobre mangakas e mangakas, que em Bakuman justamente expõe esses tipos de mangakas que temos. A gente tem um mangaka que é um mangaka gênio, que consegue fazer de tudo e não sei o que, tem histórias mirabolantes e por aí vai, né? Estou falando do Oda mesmo, e foda-se. E a gente tem mangakas que são deveras preguiçosos em si, né? No caso, a gente tem exatamente um lá que ele é cagado e esculpido o mangaka de Hunter vs Hunter e o Hakusho, né? Que ele é preguiçoso e chega hoje, se você colocar, a gente vê os traços de Hunter vs Hunter e são rabiscos, basicamente. Aí ele entrega o name mesmo, tá ligado? Praticamente. E a gente tem mais mangakas que tem coisas mais focadas no roteiro. O próprio Bakuman mesmo tem páginas e páginas que é escrita atrás de escrita, cara. Você vê e tem tipo um livro pra ler ali. E a gente tem mangakas também que é focado, cara, no desenho. Você pega Gantz, porradaria atrás de porradaria e 2 balões de fala. Então é isso que eu falo. A gente tem mangakas e mangakas. E isso é legal, que é exposto exatamente em Bakuman. Eu acho que a gente estava conversando sobre como o mercado lá ele é completamente diferente daqui. Acho que o primeiro ponto é que
desmistificar o fato de que lá as coisas são muitos sonhos, eu acho que são muito realidade, primeiro porque todo mundo é incentivado desde pequeno a desenhar, a escrever, a criar roteiro, né? Porque eles não fazem só isso em sala de aula, eles também têm os clubes nas escolas, né? Eles participam de atividades extracurriculares até a noite, todo mundo fica direto na escola. Então, tem dois princípios pro fato do mercado, né, de mangá ser mais consolidado lá. Primeiro porque eles já estão acostumados a trabalhar em período integral, japoneses, né? Eles estudam, eles são mais comprometidos, eles ficam o dia inteiro no colégio. E segundo, porque eles praticam, eles têm atividades extracurriculares e, basicamente, eles não necessitam necessariamente sair da escola e ir para uma faculdade, porque eles estão muito bem preparados. Então, as pessoas que podem, né, os adolescentes que querem, sonham em trabalhar com roteiro de mangá ou com a produção artística de mangá, é muito mais viável, porque eles já estão mais preparados. Aqui no Brasil a gente não tem essa possibilidade, não só de mercado, porque ele não existe, fora que a gente está fudido com o mercado de distribuição de mangá aqui, né? Na real, a gente aqui no Brasil em si, a gente já tem uma questão de pensar que, assim, os mangás, os quadrinhos e gibis bons, a maioria deles, vem de fora, né? Obviamente que a gente tem suas exceções aqui, como Maurício de Souza, que tem um peso muito forte com o Turma da Mônica, mas se a gente olhar aqui realmente nosso mercado brasileiro, quando a gente pensa em mangá, a gente vai pensar em coisa que veio do Japão. Quando a gente pensa em quadrinhos, o HQ, a gente vai pensar em coisa que veio dos Estados Unidos, entendeu? Então é difícil você colocar um nome brasileiro ali, um trabalho brasileiro ali para poder se destacar. Existem casos, né? Existem casos que até assim meio que conseguem mostrar alguma coisa, mas não se destaca comparado ao que a gente ao que vem de fora para cá, né? E tem um fator que eu acho interessante, que eu acho que é o que mais diferencia o mercado brasileiro do mercado japonês e até do americano. É que no japonês você tem mais, pelo menos eu não sabia disso, eu descobri assistindo live action. Você tem mais de 30% das publicações no Japão, impressas, são mangás. Então é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Aqui no Brasil, eu não tenho ideia, mas se chegar a 5% é muito, sabe, quadrinho, é muito pouco. Tem o fato de que o japonês é um público muito leitor, então ele lê muito, qualquer coisa. E não sofre tanta discriminação lendo mangá no trem, em outros lugares, porque todo mundo lê lá no Japão, né, mangás. Então é normal isso. Eu nunca sofri discriminação, não, e eu lia no ônibus. Depende do que você tá lendo no ônibus, tá? Cara, só aconteceu uma vez comigo, eu tava lendo Shingeki no Kyojin no ônibus, e eu fechei meu mangá, o cobrador tava olhando pra mim, eu pensei que ele ia me julgar, aí ele só começou a conversar comigo sobre o capítulo que eu acabei de ler. Eu achei Pô, isso é uma coisa É muito bom, é muito legal de divertido. acontecer, cara. Eu acharia da hora.